maneira, né, explicitar que sujeito é esse que nós estamos vendo, assistindo e se conformando, né? Conformando no sentido de formação, né? Que formação, que sujeito é esse que nós estamos compartilhando a sua formação no contemporâneo. Então, nós temos várias frentes num grupo Autopoieses, né? Que começa como um grupo de trabalho e vai, então, agora se destinar a se tornar uma linha de pesquisa, né? Então, é um grupo que trabalha essa questão da hermenêutica do sujeito, e para isso a gente vai partir inicialmente de uma forma de leitura, obviamente, bastante situada, né? Um recorte bastante situado, que é o recorte do Foucault, né? Então, o autor que a gente escolhe para disparar a primeira discussão, né? Que hoje, nessa primeira aula inaugural, que é muito mais uma apresentação geral do que pretendemos, né? É trabalhar com a ideia de o que é a ideia de formação, de autopoieses, né? Autopoieses, poieses que estão muito linkado com a ideia estética. Quando a gente pensa, então, em autopoiese, é a ideia da formação do eu, né? Que é uma discussão quase que eu diria ontológica universal, que se dá desde os gregos, egípcios, chineses, mesopotâmicos, né? Civilizatoriamente é uma discussão aberta, mas que para nós do Ocidente está demarcada com um rumo muito certo, né? Que é justamente os gregos, né? Toda a nossa cultura, por mais que ainda estejamos num contexto latino-americano, a nossa cultura intelectual né, está fundada numa cultura ocidentalizada, eurocêntrica e com né, um claro direcionamento para o mundo grego, certo? Se a gente pensar, então, que né, nós temos a primeira grande pergunta é quem é esse sujeito e como ele se constrói enquanto sujeito, e se a gente for ser coerente, inclusive, com o nosso autor de disparo, que é o Michel Foucault, nós vamos ter uma visão e vamos buscar fazer uma cartografia genealógica para responder sobre isso, né? Então, estou aqui com os alunos no Zoom, estamos juntos no Morada Acadêmica, nas diversas plataformas do Facebook, do próprio Morada Acadêmica, depois também, não é? Lá no YouTube, né? E também no Instagram. Então, hoje nós estamos transmitindo essa aula inaugural do Autopoieses por meio de diversas plataformas, que ficarão, então, aí à disposição de vocês, para quem não pôde estar neste momento comigo aqui, né? Então, pensando justamente, não é, nessa questão da formação do sujeito, né? Nós estamos buscando justamente trabalhar, né, a questão do Foucault como um disparador de interesse. Para isso, nós usaremos, durante esses primeiros encontros, duas leituras muito importantes do Foucault. Uma delas é o famoso livro A Hermenêutica do Sujeito, e, mais importante ainda, o Foucault e as conferências de Toronto, né, do Foucault, Dizer a Verdade sobre Si, na década de 80. Nós estamos falando, obviamente, de um terceiro Foucault, né? Nós estamos falando de um Foucault que já passou por diversos momentos dentro da sua obra, que é uma obra extremamente heterotópica, né, usando um termo até que ele gosta, não é? Que é uma obra que diz respeito a diversos objetos de análise, né? Começa com um interesse arqueológico sobre o saber nas ciências humanas, né? A própria ideia da ordem do discurso, né? Depois você tem uma primeira grande viragem na obra do Foucault em direção à análise discursiva, então, né, a questão dos discursos como tendo, né, esse poder estruturante na vida cotidiana, mas nas instituições principalmente, né?
Então, você começa a ver a genealogia do discurso sendo buscada, né? E nós temos um terceiro, Foucault, que também vai começar a trabalhar com a história da sexualidade humana, né? E com esse terceiro momento do Foucault, a ideia da estética da existência, né? Da ética da existência, né? Quer dizer, como é que a, a nossa existência ela se provém numa dimensão ética, mas acima de tudo estética, né? Ou seja, há uma preocupação constante do sujeito, e acho que talvez essa seja uma linha tênue que atravessa a obra do Foucault, que está na hermenêutica do sujeito essa pergunta, e está também no dizer a verdade sobre si, que é a relação entre o sujeito e a verdade, né? Para nós ocidentais, responder a isso tem total consonância, né, justamente com a ideia dos gregos. Por isso que quando pegamos a hermenêutica do sujeito, né, que é uma obra que é considerada uma obra de virada, né, na obra do Foucault, então nós estamos falando deste livro, né, que foi traduzido por Márcio Alves da Fonseca e Salma Tanus, né, que é uma grande tradutora do Foucault, né? É uma obra que foi dada no Collège France, quer dizer, é uma obra de conferências, né? Então ela não é uma obra escrita a punho do Foucault, ela é uma obra, né, já traduzida oralmente, né? E que depois também passa por uma série de reajustes, edições, para chegar nesse formato, inclusive em português, tá certo? Quando a gente chega na obra Dizer a Verdade sobre Si, que aí são as conferências do Foucault em Toronto, no Canadá, nós já estamos falando do momento do Foucault, já mais tardio, portanto, não é? E um Foucault que vai falar para as pessoas da área da semiótica. Então, há um cuidado pedagógico do Foucault, principalmente no dizer a verdade sobre si, né, com este público. Tá? Então, quando você lê as duas obras, o que você percebe claramente é que no próprio dizer a verdade sobre si há muitas repetições de trechos claros da hermenêutica do sujeito, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Uma outra coisa que chama a atenção na hermenêutica do sujeito é que é um Foucault, né, que se mostra em obra, ou seja, é um Foucault dando conferências de 2 horas de duração, semanalmente para os seus ouvintes, porque ele diz, né, uma coisa muito interessante, depois a gente vai discutir durante o nosso grupo de trabalho a noção de parresia, que é uma noção pedagógica, para mim, valiosíssima, né, que é o dizer livre, o pensar livre, né, o livre pensar. Mas aqui no Collège France, né, o professor ele tinha semanalmente conferências abertas ao público em geral, e ele dizia que ele não tinha alunos, ele tinha ouvintes, né? Então isso era uma coisa interessante, porque é uma postura, né, onde ele dizia, os ouvintes, né, ficarão então com muita paciência por 2 horas me ouvindo, e em dados momentos o Foucault abria para a discussão, né? Então, o formato do livro se dá, se você pegar, né, o Hermenêutica do Sujeito, por exemplo, né, a primeira parte que hoje eu vou começar aqui a trazer algum tipo de discussão, são aulas do ano de 1981 e 82, então ele fica 2 anos nessas conferências, e essa primeira aula do dia 6 de janeiro de 1982. E aí tá escrito assim no índice, né? Primeira hora, né? Então, o que vai ser dito nessa primeira conferência que me interessa para a gente abrir essa aula inaugural do Autopoieses, né? Ele vai dizer, é neste capítulo que eu farei uma indicação da problemática geral do que vou tratar nesta conferência, né? Então, o livro se abre nesta conferência, onde ele apresenta essa problemática geral. Qual é a problemática geral?
a relação entre subjetividade e verdade. Está posto, então, pelo Foucault, e essa é uma questão que nos interessa aqui na nossa linha de pesquisa, não é? Do autopoiesis, tá certo? Que nós temos que compreender como, lá com os gregos, que é o nosso referencial por conta da história ocidental de pensamento que chega até o Brasil, há de se dizer, né? O Foucault fazendo uma digressão, o Foucault foi o Foucault quem trouxe para o público intelectual brasileiro Nietzsche, por exemplo. O Nietzsche chega à nossa cultura filosófica brasileira por meio do Foucault. Né? Então, isso é muito interessante, porque o Nietzsche que nós vamos compreender inicialmente veio por uma já releitura do Foucault, que é um grande leitor de Nietzsche, muitas ideias, inclusive a própria genealogia do poder e do saber, tem a ver com a obra nietzschiana, né? Então, é um autor que tem uma importância para nós, ocidentais latino-americanos, importante se a gente for pensar, né, de como é que esses autores vão chegando até nós, tá certo? A pergunta do Foucault é a refacção de uma pergunta grega, portanto, não é uma pergunta originária, mas ele recoloca essa pergunta, que é a relação entre subjetividade e verdade, né? Onde ele diz, me preocupando com um novo ponto. Estou aqui escrevendo no Zoom, tá, gente? Porque nós estamos em várias plataformas, mas quem está aqui no Zoom está assistindo aqui, a gente está com uma lousa virtual, é um ponto de partida, né? Teórico. O que ele está nos dizendo? Eu estou partindo de uma questão que já existe na história do pensamento greco-romano, porém eu quero propor um novo ponto de vista de discussão, onde ele vai trazer, né? E essa é uma discussão interessantíssima, porque para os gregos, esta relação entre subjetividade e verdade se dava, né, principalmente por uma questão, né, que a gente lendariamente vinculou com uma mensagem Delfos, de Sócrates, né, que dizia: conhece-te a ti mesmo para alcançar a verdade. Este conhece-te a ti mesmo, não é? Tá certo? Que estava lá no preceito délfico, para os gregos demarcou a resposta desta pergunta. Estou aqui, obviamente, falando disso de uma maneira muito superficial. Ou seja, para os gregos, a relação entre ser, nem estou usando a palavra subjetividade, mas entre ser, né, que é uma questão ontológica, quer dizer, o que sou como humano, né, estava vinculado necessariamente com conhecer. O conhece-te a ti mesmo. Aí nós vamos discutir o que seria esse conhecer para os gregos. Tá? Então, isso é importante. Né? Isso é importante, isso está posto, inclusive, no sumário dessa primeira conferência de 82. Né? Qual é, então, portanto, o pulo do gato do Foucault nesse momento? Ele vai dizer, eu estou propondo um novo ponto de partida, que não é negar o conhece-te a ti mesmo, porque ele vai ter um contexto. Aliás, isso é uma coisa interessantíssima, a cultura, né, que Foucault nos ensina, que, né, claramente as pessoas vinculavam, né, quase com a ideia, né, de uma caverna délfica, e não, né, essa era uma inscrição que estava no centro da cidade grega, no centro de Atenas, né? O conhece a ti mesmo para os gregos vinculava a ideia de verdade ser, tá certo? O que Foucault vai propor de novo? Ele vai dizer, nós vamos, ao invés de simplesmente fecharmos nesta questão, nós vamos trabalhar com a ideia de cuidado de si. Cuidado de si. Ele propõe, portanto, não negar a ideia do conhece a ti mesmo socrático, mas ele propõe um novo ponto de partida para fazer a justaposição entre essas duas formas, que é o cuidado de si. E aí ele vai dizer o cuidado de si como preceito da vida filosófica e da moral antiga, ou seja, greco-romana, somente grega, né, nesse momento.
A hermenêutica do sujeito de Foucault, que é o livro que nós hoje focalmente estamos trabalhando, de maneira bem berbe, bem inicial, com a conferência de 6 de janeiro de 82, né? É um livro que não alcança a vida moderna. É um livro que chega no início da era judaico-cristã e ali ele para. Tá? Depois, se você, né, o interessante é que depois ele dá continuidade daí, quando você pega os 3 volumes da história da sexualidade, ele avança e penso que o dizer a verdade sobre si, né, isso fica mais contundente. Tá certo? Então ele vai lá, ele vai dizer, olha, para se discutir a relação entre ser, subjetividade e verdade, é preciso propor um novo ponto de partida que vai além apenas da mensagem délfica originariamente vinculada a Sócrates, que era o conhece-te a ti mesmo, né? Mas vai partir para algo ainda mais contundente, que é o conceito de cuidado de si. Esta ideia de uma subjetividade que se faz quase que estética, quase não, que eu diria esteticamente se fazendo como a vida como obra de arte, que é onde nós, do nosso grupo, da nossa futura linha de pesquisa, queremos nos apropriar, é a ideia de que nós entendemos que a vida, subjetivamente falando, ela se constrói, o torna-te o que tu és, de Píndaro, retomado por Nietzsche, retomado por todos esses autores aqui pós-estruturalistas, essa ideia da vida como obra de arte numa dimensão completamente estética. Que não é somente o conhece a ti mesmo, que parte de Sócrates e alcança, por exemplo, não é? O Descartes. E a ideia do conhece a ti mesmo, muito vinculada com o nível racional cognitivo, por exemplo. Lógico, racional, cognitivo. Portanto, a ideia de verdade como uma verdade única, estabelecida por um tipo de pensar, que muitas vezes desconsiderava a dimensão estética e ética da vida. Portanto, é fantástico o que Foucault nos propõe, porque vocês percebem, ele faz um olhar genealógico, ele vai lá atrás, ele solta a flecha, como o próprio Nietzsche faz também, né? Essa ideia da genealogia, aliás, é uma ideia nietzschiana, metodologicamente falando, inclusive, né? Quer dizer, é um espectro metodológico que ele tira da leitura de Nietzsche, né? Lembrando que o Nietzsche tem um livro que se chama Genealogia da Moral, tá certo? Então, não é do nada que Foucault se apropria disso. O Foucault, obviamente, está partindo de um lugar, não é? E ele vai dizer, é preciso olhar, então, para o cuidado de si e compreender como, então, o cuidado de si se deu na vida grega, e depois ele chega com a questão do cristianismo. Então, é disso que se trata essa primeira conferência, de 1982, não é? Que ele diz a primeira obra. Né? O que ele vai dizer? Houve uma desqualificação moderna da ideia do cuidado de si ou da ideia da vida como obra de arte. E nós nos tornamos maquínicos, estou usando um termo também de Deleuze, nos tornamos maquínicos, nos tornamos simplesmente objeto de objetificação. E com isso, então, o sujeito ele fica translúcido, é um espectro, se torna um espectro, né? E ele perde a dimensão, qualquer dimensão possível, né, de governamentabilidade. Essa é uma outra ideia, né, importantíssima, que está na obra do Foucault, que é uma discussão em aberto. Por quê? Porque Foucault vai dizer do mundo, da forma como genealogicamente construímos a ideia de subjetividade e verdade
E esse conhece a ti mesmo, no que isso se transforma, inclusive pela prática da ciência, mas também da moral cristã, judaico-cristã, isso nos tornou, não é? Maquínicos. Ou, se vocês preferirem, como Heidegger coloca lá na Era da Técnica, né? Houve um esquecimento do ser. O sujeito perdeu, nem sei se a palavra perdeu é apropriada, e que você fala perdeu parece que já tinha, né? Mas ele não consegue né, se apropriar de nenhuma possibilidade de governamentabilidade. E ele se torna completamente passível de outras estruturas que o governam, como o capitalismo, o Estado, né, os superpoderes aí, inclusive os micropoderes, que estão em todas as relações, né? Aliás, tem uma coisa interessantíssima, né, que Foucault nos ensina, que dá nome a uma das obras que eu sempre digo aos meus alunos, para começar por ela, é a microfísica do poder. O poder não está só verticalizado na sociedade na forma de grandes instituições, mas o poder ele está micropoliticamente disseminado. Ele atravessa tudo. Ele atravessa a relação do professor com o aluno, ele atravessa as relações familiares, ele atravessa a maneira como você mesmo lida com o teu corpo e a sua sexualidade, a maneira como você discursa sobre as coisas, os poderes e os saberes, né? Eles a todo momento eles se entrecruzam. Daí a ideia de microfísica do poder. O poder não está somente, né? E essa é uma grande crítica que o próprio Foucault vai fazer ao marxismo, materialismo histórico dialético, que o poder não está apenas na superestrutura, como se achava, né? Como o próprio Marx e Engels colocaram. O poder está em tudo, mesmo naquele que supostamente não se reconhece como agente de poder, né? Quando eu, por exemplo, enquanto professora, eu exerço o meu poder e o meu saber sobre o outro, de alguma maneira, né, o poder responde com o próprio poder, quer dizer, há sempre uma reação microfísica, micropolítica dos poderes, né? E, aliás, essa é uma noção Foucaultiana que eu penso valiosíssima. Porque quando a gente reconhece, então, a microfísica do poder, o que isso nos imputa? Isso nos imputa a possibilidade, em alguma dimensão, de autogovernamentabilidade. E essa é a nossa questão. Que é a questão que começa a hermenêutica do sujeito, quer dizer, qual é a relação entre subjetividade e verdade, como um ponto de partida, que os gregos inicialmente responderiam com conhece a ti mesmo, e esse conhece a ti mesmo foi vinculado apenas na história da filosofia, inclusive moderna, da epistemologia moderna, com a ideia de uma verdade lógico-formal, científica, né? Que se perde. O que? A dimensão estética da vida. E quando a gente fala da dimensão estética da vida, né? Eu estou falando da dimensão, não é a questão só do belo, mas daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos faz humanos, né? Daquilo que nos subjetiva e nos faz sair do lugar de objeto e passarmos a ser sujeito. Então, você sai do lugar assujeitado e passa a ser sujeito, né? Frente àquilo. Estamos aqui no Zoom com a nossa querida parceira Rita Serioni, que é também parceira desse projeto, né? Nós estamos em várias plataformas aqui, né, Ritinha? Oi, Fabi, tudo bom? Tudo bom? Tudo E bem? tudo Tô aqui te bem. ouvindo, tá? Aqui me ouvindo. Estava até conversando com a Rita, né? Que essa semana eu retomei minhas leituras de Foucault, porque estava tentando buscar uma linha de fuga, usando aqui a ideia do Deleuze, para começar a pensar a ideia de autopoieses, né? Que é uma ideia complexa, porque provém de um campo
multidisciplinar, multifacetado, né? Muito vinculado com a poética, com a estética, né? E que o mundo da ciência se esqueceu dessas dimensões, né? Sim. Do ponto de E vista moderno, retomar Foucault no momento desse é corajoso, é no corajoso, mínimo. né? É corajoso, né? Mas é bom, né? Eu acho que É dá bastante bom, é importante também bom, para sustentar essa discussão, né, Fabi? exatamente, né? Porque ao Uhum, mesmo tempo que ele é ácido, Foucault sempre foi muito ácido, né? Muito rigoroso, estava até falando no início, né? O rigor que ele tinha pedagógico nas conferências dele, né? O rigor que eu falo no sentido dele de dizer, olha, o discurso tem um grande poder, então quando você discursa, você tem que saber de onde você está falando, né? uhum, Então, ele dizia, não há problema nenhum da palavra estar com o ouvinte, né? Mas quando uhum. você me questiona, saiba de onde você está me questionando, que é buscar justamente esse fundamento, essa genealogia dos poderes e dos saberes, né? E que hoje eu acho que a gente está isso está cada vez mais obtuso, assim, difuso por conta até tudo ficou tão banalizado, tão informatizado, né? Tudo pode ser dito, né? Que se perdeu a ideia da ordem do discurso que o Foucault, das formações discursivas, quer dizer, quando eu falo de que lugar de fala é esse, né? Não sou, quando a Uhum, Fabiana fala, não é a Fabiana falando. Quer dizer, uhum. está passando por mim um feixe de discursos. O que Exato. o último Foucault foi brilhante depois da década de 70, porque ele até então ele achava que a gente não conseguiria, não existiria nenhuma forma de autogovernamentabilidade, ou seja, a Fabiana não conseguiria se apropriar e dizer, não, mas isso aqui é autêntico meu, eu acho que isso me faz melhor, por exemplo. E aí o Uhum. último Foucault, né, Rita, que eu acho que aí talvez é um Foucault mais generoso, que é esse Foucault do dizer a verdade sobre si, né, que diz, há uma possibilidade, que é quando Uhum. justamente você torna a tua vida como uma obra de arte, a dimensão estética. Exato, exato. Né? Viu? E é interessante, porque não existe debate, não existe mudança se não houver um tanto de acidez, né? Mas quando a Sim, gente lê a obra do Freud, a gente vai caminhando assim para essa coisa da acidez, para uma certa generosidade, né? Mas a acidez sempre é o ponto de partida de transformação, de mudança. Sem a acidez não tem como você fazer, operar a mudança, né? exatamente, Quando a gente exatamente. estuda a análise do discurso de Foucault, a gente vai É, vendo também as entrelinhas do discurso, sim, o que sim, marca o lugar do discurso, né? Por isso que isso. eu falo que é uma coragem, porque hoje o discurso está em todo lugar e de todo Está jeito, em e de todo qualquer lugar. forma, É, né? e as As pessoas não se pessoas apropriam, falam, né? as pessoas não sabem Exatamente, nem de que lugar elas falam, na exatamente, verdade, né? exatamente, né? Porque se soubessem também, talvez falariam menos. Isso. Uma das coisas que eu Então, estava, essa semana eu acabei por conta disso, eu estava assistindo a obra do Foucault, aliás, nos últimos anos, ela foi completamente republicada no Brasil, porque ele fez, a obra dele fez não sei quantos anos, uma série de eventos e várias conferências do Foucault agora foram republicadas, né? Então, isso é muito bacana, porque a gente está tendo acesso a coisas que nós não tínhamos, né? E aí eu fui assistir uma palestra da tradutora do Foucault, por exemplo, desse livro, do Hermenêutica, que é uma senhora já, né, que é a Salma Thanos, né? E ela estava dizendo justamente disso, né, de como Foucault, né, de maneira muito firme, ele requeria este lugar de fala, né, e se preocupava justamente, né, com esses que ele chamava dos espaços heterotópicos, porque ele dizia o problema das ciências humanas é que nós ficamos estudando os grandes lugares, né? Então, e ele fez isso também, né? Os manicômios, né? O próprio poder judiciário, de certa as maneira, ele instituições, de uma forma desvendou, geral, né? né? Uhum, Mas ele dizia, e os espaços heterotópicos? O que ele estava dizendo? Ele estava falando assim, e essa relação íntima que se dá dentro da sua casa, com o seu próprio corpo, né? uhum. Como é que é essa? É isso que tem que se olhar. Ele põe essa lupa, né, Rita?
Sim. E aí é uma coisa muito interessante. Quando você pega a História da Sexualidade, que são os 3 volumes lá, né? É fenomenal aquelas 3 obras, porque ali você começa a perceber, né? Eu acho fantástico, numa das primeiras obras, que ele diz assim, quer dizer, o discurso judaico-cristão, que depois se transforma no catolicismo, né, vulgarmente falando, assim como discurso, ele quis reprimir tanto a sexualidade, mas ele foi o maior dispositivo que provocou a sexualidade. Exato. É porque ele diz onde há muito recalque, Exatamente, né? É onde o poder está represado ali, né? é onde Então, o poder está represado, e é onde também o desejo está represado, né? sim, né? Então, Voltando a Freud, né? Onde o desejo está fabuloso represado. isso, né? Quer dizer, onde se reprimiu tanto, é onde vai. Ele, quer dizer, o próprio o catolicismo, aquela questão do pecado, com a questão do, do confessionário, né? E ele vai falar muito desse lugar da confissão, né? Ele fala: se teve alguém que falou. Quem mais falou de sexualidade na era moderna foi o catolicismo. Foi o catolicismo. É uma loucura. E a gente, assim, normalmente você jamais pensaria isso, né? Então, ele tem umas. O Foucault ele é genial em algumas. E corajoso, né? Porque pensa, né? Para poder, né? Tomar frente dessas falas, né? Que é uma fala que tem uma dimensão libertária anárquica, até, no sentido de. Não é, quer dizer, ele não acredita em anarquia total, mas ele diz é preciso que a gente se autogoverne em alguma dimensão. E eu acho que esse último Foucault nos ajuda, né? Pensando no momento que nós estamos vivendo, né, Rita? Sim, E sim. a gente nós que somos docentes acadêmicas, mas que somos docentes que você tem uma coisa em comum, é a ideia do autopoiesis nasce disso, de convidar a arte para contestar esse mundo da ciência que vai transformar a verdade nessa ideia do conhecimento puro, como se fosse um dado informático, né? Sim. E se esquece justamente do lugar da estética da existência, né? Exato, exato. E a Então, própria psicologia vai caminhando para exatamente, isso, né? né? Quando você fala psicologia baseada em evidências, né? Isso, Essa coisa do positivismo, né? Daquilo isso, que é visto e o que não é visto não tem o seu valor estético e perfeito, ético, né? perfeito. É uma retomada importantíssima de debate e de discussão, né? Sim, sim, né? E Estou então adorando a aula, Fabi. não, mas hoje eu brinquei que é uma aula inaugural. Eu brinco que é mais para mim do que para qualquer outro, né? Eu acho que até para a gente, porque a gente tem conversado, né, Rita? Eu conversei com você, com a própria Érica também, que tem interesse em participar do grupo. Nós temos umas 3 alunas também que estão interessadas, a própria Valéria, que é coordenadora da arquitetura, aquela nossa colega, porque eu acho que existe uma demanda muito grande, né? Assim, a gente já acho que somos talvez sensíveis para perceber que as respostas não vieram, porque senão o mundo não estaria vivendo um sofrimento que está vivendo, da forma que está vivendo, né? Porque o sofrimento, penso eu, é inerente à existência humana, mas o problema é quando ele se torna da maneira que está se tornando, né? Com a medicalização da vida social, da A patologização de tudo, judicialização, né? né? A superespecialização dos saberes, né? Sim. Tudo objetificado, né? Tudo muito efêmero, né? Então se perde o valor da narrativa, né? Então eu fui estudar o cinema um pouco para tentar resgatar isso, né? Mas isso está na música, quer dizer, isso está na literatura, né? Eu estou lendo um livro agora interessantíssimo, depois até te empresto, que chama A Biblioteca da Meia-Noite. E pensando até no filme que ganhou o Oscar, né? Que também, de alguma maneira, o livro fala dos multiversos. É uma moça que está, uma menina que se forma em filosofia, genial, mas ela está prestes a cometer o suicídio, mas aí ela entra numa biblioteca, e aí uma bibliotecária que foi professora dela diz: pegue um livro, escolha como se você tivesse. Ah, eu não casei com fulano. E se eu tivesse casado? E leia o livro para você ver o que aconteceria com a sua vida. E o livro é sobre essa. Ela vai abrindo vários livros. Né? Não terminei de Interessante, ler né? ainda, mas é um pouco a ideia do metaverso agora, que está na moda no cinema, por exemplo. Né? Eu fico Sim. me perguntando assim, que discurso, que lugar estético de subjetivação é esse?
estou falando dos filmes, mas você que também tem família de artista, e você mesmo é, né, o Psique e Música, quer dizer, Uhum. que lugar é esse onde, por exemplo, o pessoal fala, né, eu que converso muito sobre cinema, essa mania que tá dos filmes da Marvel, né, essa coisa dos super-heróis. Mas Os tem uma coisa aí, super-heróis. por que Uhum. que nós estamos falando de super-heróis, né? Por que de Uhum. repente essa geração precisa desse. Estou lembrando do Campbell lá, né? O Uhum. lugar do herói, né? O A lugar do herói. jornada do herói, né? Uhum. E Que tem se lugar é falado esse? muito disso ultimamente, Né? né? Tem se falado demais disso, porque eu acho que é um resgate primário infantil, né? De Sim, você ter sim, que se amalgamar, né, nessa sim. ideia de Uhum. super-herói. Naquele debate que nós tivemos sobre as Gertrudes de As Gertrude, Shakespeare, sim, né? sim. Que eu falo isso, que a arte ela não imita a vida, ela traduz a vida, então a arte vai Isso. acompanhando também a vida Aham, perfeito. É, contemporânea. é. Quando a gente assiste esse filme que ganhou tantos Oscars, não é à toa, né, que Sim, ganhou tantas estatuetas, né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, isso. É, exatamente. e que é um filme, eu falei que eu assisti em duas etapas, né, Fabi? Eu precisei tomar uma taça de vinho no meio É, do filme, é. respirar um pouco de ar puro e Sim. voltar, porque É, o porque ele é um filme soco no estômago, né? Porque e ele é ele é. cansativo, assim, Ele te né? coloca assim nesse, né? Nessa Ele é espiral, né? excitante, né? É, E aí você pensa aí, essa é a vida contemporânea, e a gente está vivendo isso, né? exatamente. Por isso que eu falei que retomar Foucault é importante, eu acho bastante importante. Bom, Sim. retomar, ele sempre esteve ali, né? Nós sempre É, estudamos. Mas a gente colocá-lo assim, uma luz sobre os questionamentos isso. sociais que ele faz, acho que talvez possa ser uma possibilidade de nos colocar, enquanto professores, enquanto Também. profissionais de É, eu humanas, né, que tava. trabalhamos com a questão humana, colocar a gente numa trilha de reflexão, né? Sim, sim. Eu estava assistindo até a Salma, né? Que traduz as obras do Foucault. E aí ela falou do conceito que um dia a gente pode até marcar aqui de novo uma reunião, um encontro, um vinho até, se quisermos, né? Aqui podemos, né? É, ela falava da parresia, né? Que é uma noção grega do pensar e falar livre. Mas ela dizia que o parresia, né? E aí ela vai falar da parresia na relação de maestria, de mestria, quer dizer, relação pedagógica, né? Uhum, E aí eu me uhum, vi muito, porque eu estou num momento muito crítico da minha vida, né? Em que eu saí de um lugar que eu tinha um lugar que era professor e agora eu estou numa coordenação, enfim. E aí eu fiquei pensando, será que eu perdi a parresia, né? uhum, Eu perdi esse uhum, lugar de intercessor da parresia, e essa é uma noção que eu acho que todos nós temos que nos apropriar, né? uhum, É como ser. Lembrei muito de você que estava falando que você estava dando aula agora para uma geração nova, que eles são ansiosos e que às vezes, né, muitas perguntas, muitos questionamentos, assim, essa coisa mesmo, né, que não se organiza, né? É, e ela dizia assim, e um dos princípios da parresia, não é a escuta silenciosa uhum, pelo outro, uhum. E você né? imagina nesse mundo barulhento que a Não, gente vive. exatamente. E aí eu fiquei assim paralisada, porque é isso, né? A Uhum, gente que dá aula, tem hora que você não consegue dar aula, porque as pessoas vão, elas vão cada vez mais, parece que. E não é só a interrogação, porque a interrogação é saudável, mas é o tempo todo, é o falatório do Heidegger lá, né? uhum, uhum, Esvaziado, né? uhum, uhum. Então, E acho é que o um Foucault nos processo, um ajuda, né? trabalho também, né, Fabi? Você sabe que eu acho que as pessoas que conseguem se manter nos cursos, né, acho que elas conseguem desenvolver eu percebo isso, a diferença de um aluno de uma turma de primeiro para uma turma de terceiro ano, né? Sim, Essa capacidade de ir silenciando um pouco os sim, saberes, né, que eles carregam do senso comum, vamos dizer assim, ou de outras áreas de sim. conhecimento, fazer, não calar, mas silenciar um pouco esse É, conhecimento para poder escutar de outro lugar, sim, né? Eu acho que é um trabalho também que nós, professores, temos que ajudá-los a fazer, né? Silenciar um pouco o conhecimento.
Tem uma frase do Rubem Alves, né? Para ouvir é preciso que haja silêncio dentro da alma. Então, é silenciar o que está dentro para poder ouvir o que vem do externo, né? O que vem daquilo que a gente não sabe, né? Então, essa escuta silenciosa que é poder dar espaço, abrir espaço para um conhecimento que a pessoa ainda, que a gente ainda não tem, né? Então, eu acho que essa tua proposta de pesquisa eu acho tão interessante, porque a gente diz no senso comum, na pandemia, teve muito essa frase rodando na rede social, né? A arte nos salva, e eu acho que a arte de fato nos Sim, salva, sim, sim. de sermos engolidos pelo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente. A arte é Então, uma coisa que faz a gente silenciar um pouco, né? Quando você ouve sim, uma música, porque se você não vai ficar, você vai ver um filme, você tem que ver o filme, né? Parar e olhar, uma né? peça de Não é? Um teatro, teatro. né? Então, exatamente, Isso, exatamente, a arte nos silencia, porque se você não exatamente. silenciar, você não consegue apreciar, Perfeito, não é? né? Perfeito. É riquíssimo, né, Ritinha? Por isso que eu falei que a gente estava esperando começar um pouco o ano, porque a gente tem as nossas questões meio burocráticas, mas eu não queria abandonar essa linha de pesquisa, né? E eu acho que a gente tem que transformar isso mesmo numa linha de pesquisa. Começa agora como um grupo de trabalho para pensar, para trazer as pessoas para perto, mas temos capacidade, sim, é, e eu acho que, né, vai estar vinculado com cursos de psicologia para uma questão até de organização, se a gente conseguir lá no CNPq, mas é uma ideia que tem que estar vinculada com essa visão completamente transversal mesmo, né? Que é o que o Foucault fazia belamente, né? Que o Foucault... Sim. Mas o que é o Foucault, professora? Aí eu falo, nem eu sei responder o que é o Foucault. Né? Ele é um verdadeiro homem dinamite, como diria Nietzsche. Né? É porque ele é também um grande pensador de muitas facetas e de muitos momentos, Sim, né? Eu não sou uma profunda estudiosa do Foucault, li algumas coisas, estudei algumas coisas aham, até por conta da disciplina que eu fiz de análise institucional do sim, discurso, mas eu não sou uma profunda conhecedora do Foucault, mas o pouco que eu li, ou que eu estudei sobre ele, eu vejo que ele é um ferrenho crítico da psicanálise, inclusive, sim, né? sim, Mas ele tem um movimento histórico parecido com o de Freud, de você ver um Foucault em cada momento também da vida sim, dele, né? sim. Aliás, a biografia do Didier, se não me engano, belíssima, né? Eu comecei a ler, não terminei ainda, mas muito forte, assim, a história do Foucault é uma história biográfica, né? A questão com o Intensa, pai dele, né? Porque o pai queria que ele fosse médico, né? E aí ele, enfim, né? É uma coisa interessantíssima, como ele também sim, ele não conseguia entrar num colégio de França, né? Que era a questão, não, achavam que ele era um aluno medíocre, inclusive, pensa, né? exato. É uma coisa O que assim, nos faz pensar tanta coisa, né? exatamente. Quantas crianças que são Sim, consideradas medíocres e, na verdade, elas têm uma outra pois é. percepção de mundo. Outra percepção, Isso não mudou exatamente. nada até hoje, né, Sim, Fabi? sim. Então, acho que eu, assim, fiquei pensando muito como começar, né, Rita? Porque eu fiz meu mestrado na semiótica lá na PUC, e também para mim foi ótimo, porque me virou do avesso, né? Me despsicologizou completamente, né? Porque o pessoal da semiótica. E é interessante porque esses dois livros, principalmente o segundo do Foucault que eu mostrei, que é um dos últimos conferências que ele dá em Toronto, ele dá Uhum, justamente o pessoal da semiótica, né? uhum, E a semiótica tem um. Eu fiquei pensando, começo com a semiótica, que tem um conceito, depois eu até te passo a leitura, vou trazer aqui para o grupo, que é o conceito de estesia, né? Que é um conceito uhum, interessantíssimo, que é isso, né? Como, e que nós perdemos isso com conhecimento. A gente consegue ser exato. estésico com a arte, né? Igual a gente Uhum, consegue se conectar intimamente com um quadro, com um teatro, com um filme, mas na hora de ler um texto, né? São poucas as pessoas que conseguem transformar essa relação. Não estou falando só um texto, mas o conhecimento, né? Nessa uhum, coisa visceral, né? Que a uhum. estesia é isso, É né? porque, é porque o grande risco do conhecimento, eu não sei se a gente pode falar isso, mas o conhecimento científico, que tanto nos ajuda, né, e que tanto nos
nos ajuda também a não falar de qualquer coisa, né? Sim, E nos ajuda também a pensar de uma maneira mais, com um contorno melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente se engessa. exatamente. Eu falo isso Exatamente. para os alunos, e é uma faca de dois gumes falar isso, mas a verdade é assim: o aluno nota 10 não necessariamente é o melhor clínico, por Exatamente. exemplo, Perfeito. né? Porque se Perfeito. você ficar só no campo teórico, você fica engessado num saber que vem de um Exatamente. outro, né? É E um a gente risco. leu hermenêutica, né? Agora eu estou relendo, né? Você que é professora de história da psicologia, é, porque além do livro ter uma questão que é para o Foucault essa relação de como se deu a relação de subjetividade e verdade, que é o fundo do livro é essa discussão, mas assim ele vai fazendo coisas, né? Que é como os gregos, o que era uma universidade para os gregos, né? Quer dizer, os caras faziam ginástica, meditação, bebiam vinho Uhum. no, né? O Epicuro lá, o Jardim do Epicuro, né? Que é Isso. e Uhum. nós perdemos isso, né? Você está dentro de Sim, uma sala de aula, e foi Foucault quem disse, né? Que se você olhasse um colégio, um manicômio, né? Ele dizia era um colégio, um manicômio e a prisão de fora, arquitetonicamente, elas são exatamente exatamente iguais. iguais. Uhum. Terrível isso, né? E aí você Uhum. começa a ver, né? Grade curricular, disciplina, olha as palavras, né? Sim, O que negócio do vão. panóptico lá, Isso. é terrível, Uhum. né? Sim. E esse engessamento vem desses lugares, dessas falas que a gente replica, né? Uhum. Esse Uhum. discurso, né? E é Nossa, uma discussão profunda essa, porque se você for pensar a serviço de quem, né? a Que a serviço de quem, universidade exatamente. mudou, né? E mudou muito, né? Você tem universidades ainda que tentam manter um pouco disso com os diretórios acadêmicos, os É, centros acadêmicos. Eu lembro que quando eu estudei, a gente tinha o DA, onde a gente, inclusive, tomava cerveja, onde a gente, inclusive, discutia sim, filosofia, onde a sim. gente tocava música, onde a gente fazia Isso. teatro. E Era hoje isso esses mesmo. É. espaços, eles são basicamente inexistentes, porque a Uhum. universidade entrou numa coisa de você faz uma faculdade para servir a produção, né? Sim, Produção de sim. riqueza, De economia, gerar economia. os próprios artigos, as traduções. Por isso que a gente tenta, né, no nosso trabalho, eu e você, resgatar um tanto da arte É, dentro do curso, né? sim, sim, sim. E esse é o convite, né, do Autopoieses, que é um nome que eu achei interessante, que acho que convida já para a pessoa já, opa, o que é isso, né? Eu não sei nem se Uhum, sabemos definir, né? Mas eu acho que é entender a vida como obra de arte mesmo, né? E a gente usa exato. algumas desculpas para isso, usa psicologia, usa outras desculpas para isso. Mas é isso. Então, o convite hoje, essa aula que eu estou chamando de aula inaugural, é para vocês tocar a Ritinha, que é uma surpresa sempre muito boa. Estamos online em Viu? várias Mas eu não quis plataformas. invadir sua aula, não, viu, Fabi? Eu só Não, entrei porque para você é minha escutar. E como parcerona. você me falou, oi, Eu né? usei aula inaugural, mas é um encontro mesmo para a gente começar a organizar as leituras. Eu comecei também a tentar me organizar, né? Porque é difícil a gente também ter Uhum, disciplina para começar de algum lugar, né? Eu sou também muito uhum. inquieta, então eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Estou lendo o Mas se Deleuze, estou você, lendo. se você for pensar a arte, quando ela tem muita organização, ela deixa de Também ser arte, é né? verdade, é verdade. A arte é justamente a capacidade da Verdade. gente lidar com o inusitado, da gente lidar com aquilo que não está sob controle, Sim. aquilo que aparece de surpresa. Eu, por exemplo, apareci de surpresa. Mas eu vou ficar quietinha aqui agora para acabar de te escutar, tá? Ah, imagina, você Muito é, o obrigada, nosso desculpa a diálogo é. intromissão e a invasão. Eu vou E você não, mas desligar você minha já é câmera. parte do GT, eu e você estamos conversando já sobre isso. Obrigada. Mas eu vou E ficar aqui te escutando para você terminar a eu, sua eu, linha na de verdade, raciocínio. eu trouxe mais hoje essa primeira leitura, né? Que é a hermenêutica. Estava explicando no início um pouco como ele organizou, né? Que eram conferências de 2 horas. E
é o terceiro Foucault, né? Nós estamos falando do terceiro Foucault mesmo, propositalmente, eu acho que não que a gente não possa resgatar outras ideias do Foucault, como fizemos agora aqui nessa conversa, mas o que então fica, acho que desse momento inaugural, que é uma pergunta, é uma problematização, é justamente isso, quer dizer, como o homem contemporâneo hoje, o homem, não quero ser sexista, mas estou falando do homem no sentido ontológico, humano, né? Como humano hoje ele diz a verdade sobre si, né? Quer dizer, que cuidado de si é esse que o homem contém? Por meio de que dispositivos, estou usando aí já propositalmente uma linguagem do Foucault, né? Quer dizer, que dispositivos são esses que hoje, né, nos constitui como uma obra de arte ou não, sei lá. Né? Quer dizer, então, essa é a pergunta do grupo de trabalho, essa é a proposição inicial. O disparo, acho que vem do Foucault, e aí, né, eu até falei isso no convite anterior que eu gravei lá no Morada, rapidinho, né, que era 10 minutos de fala, mas tem a ver com o meu itinerário de formação, obviamente, né, porque não poderia ser diferente. Então, quando eu falo do grupo do Autopoieses, eu estou falando também dessa né, essa governabilidade da Fabiana, que vem, né, nesses o meu orientador, que era da educação, dizia assim: eu gosto muito de deseducar. E eu acho que isso ficou na minha vida muito marcante, assim, né? Então, é um trabalho de deseducar, pensando que a educação, o discurso da educação ficou muito hoje na ideia de formação como uma forma, né? E a gente está pensando justamente em desformar isso, né? Então, aí sim, né, um pouco. Aí também o Deleuze, que eu acho que é um outro autor importante, talvez, para trazer aqui às vezes, que é trazer essas linhas de fuga mesmo. Né? A arte é capaz de nos jogar nessas linhas de fuga. Né? Eu escrevi um artigo sobre os filmes do diretor Roy Anderson, né? Que tem até no YouTube o filme dele, um deles é Vivos Mortos, né? Que são assim terríveis, você fica angustiadíssimo, mas ao mesmo tempo é irônico, você dá risada, porque também que eu acho que é uma outra questão que podemos discutir por meio da arte, né? Que é esse lugar do zumbi, né? Eu comprei um livro que estou esperando chegar da Sueli Ronick, que ela diz o que é essa autofagia que nós estamos vivendo hoje? Né? Por que esse negócio do zumbi, né? Que também está no cinema, por exemplo, né? Essas séries, né? Walking Dead, agora está passando a outra. Também acho que tem uma questão, quer dizer, o que nós estamos engolindo? O que é isso, né? E a Sueli escreve um livro belíssimo, que eu não li ainda, eu vi uma palestra sobre o livro, fiquei extremamente. Então, também acho que tem. E aí, logo já me linkou com o cinema, porque que também é outra mania do cinema contemporâneo, agora é falar dos zumbis, né? Né? Então, acho que é por essa linha, né, que nós vamos tentar trazer aqui os nossos encontros. Vou já falar com alguns alunos ao longo dessa semana que já tinham interesse, então essa aula também é para eles poderem assistir e pensar junto com a gente. E aí eu E começo a organizar melhor. você sabe que tem até uma discussão que eu acho que vai, obviamente, né, aparecer nesse grupo de trabalho, né, que é o que é arte, né? Porque isso é É, uma discussão bastante presente na atualidade, né? perfeito, perfeito também. O que nós estamos chamando de arte, né? Isso. Um dia eu escutei um músico falar, um músico bem estudioso, assim, né? Que a arte é aquilo que nos eleva. Aí eu fiquei pensando, né? É, não é só isso, não é só isso. A arte é o que nos inquieta, que nos É, provoca, né? é Então, uma transfiguração, quando você diz, não, mas isso é uma arte, né? Tem muita discussão isso, a arte mantida no Olimpo, na elite, né? O que é arte? Chico Buarque é arte? O show do Chico custa, para ter o show dele agora, né? Com as taxas lá, 400 e poucos reais. Então é arte para quem? Sim. O Chico é arte e o funkeiro não é arte, por Aham, quê, aham. né?
Então, é uma questão importante também isso, o que que é arte no mundo contemporâneo, né? O que que a gente considera arte, Sim, porque a arte, ela fica, essa palavra fica muito no campo elitizado, pouco, é, nada democrático, né? Então, eu fiquei pensando nessa arte, aquilo que nos eleva, o que que é elevar e é. levar quem aonde, né? Ou a arte é tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo Uhum, que nos provoca, né? Que não perfeito. tem a ver com a belo, feio, mas tem a ver Sim, com o sim, quanto me né? É. inquieta. A gente vai terminar justamente, acho que eu vou até retomar uma leitura do Heidegger, que ele tem um dos últimos livros do Heidegger foi A Origem da Obra de Arte, né? E o Heidegger tem uma vida terrível, né? Porque, né? Do ponto de vista de Uhum. vinculação ao nazismo e tudo mais, mas é esse último Heidegger, né? Que é uma vinculação estreita também, né? Estreita, estreita, Estreitíssima. estreitíssima, estreitíssima. Então, eu acho que essa é uma Falar, ah, pergunta. Heidegger era do nazismo, né? Uma expressão estreita de entender o que, que foi o nazismo e como é que ele Exatamente. começou, né? Ele não começou Aliás, eu matando estava os assistindo judeus, uma né? série do Ridley Scott, eu até perdi, preciso voltar a assistir. Não sei se é na Amazon, que a sacada do cara é genial, porque ele faz uma inversão histórica e ele diz assim: é como se naquele momento que a Alemanha se tornou nazista, e não foi uma mágica, né? É um processo, aconteceu nos Estados Unidos. Então a história mostra, é como se os Estados Unidos tivesse sido, né, a nação nazista e o resto do Uhum. mundo não. Então a série é interessantíssima, porque ela nos faz pensar que, de alguma maneira, também o discurso neoliberal elevado à enésima potência, ele vira esse que a gente está assistindo, inclusive no mundo contemporâneo. Então, né, Exato. essa ideia de não, é sempre o outro, né? Que é a psicologia das massas lá do nosso Freud, né? Do Freud. O nazismo foi um partido formado Sim, por homens de bem, social-democrata, todos trabalhadores, né? socialistas, né? Homens de bem. Homens de bem, é isso aí. Minha gente, vou agradecer a todos. Muita gente aqui eu não pude parar para falar. Até minha irmã entrou. Falei, Eu nossa, te para minha irmã. atrapalhei, Fabi. Viu? Desculpa se eu atrapalhei a aula. Não, eu estava olhando aqui porque eu falei, as pessoas vão entrando e eu vou olhando assim de rabo de olho, né? Como a gente está Uhum. em várias plataformas, Plataformas. é muito interessante. Aí entra cunhado, Uhum. eu me divirto. Tá a Lilian aqui, que é a irmã do meu cunhado, o pessoal, eu me divirto. Eles falam assim, nossa, você fica tão séria quando você dá suas aulas, nem parece você. Eu falo, ainda bem, né? Senão ia ser muito chata, né? Não é? Então sempre muito bom. Gente, então Obrigada, está viu, feito o Fabi? convite, né? Inclusive com a nossa Rita, que é a nossa membro aqui do nosso GT, É. cofundadora comigo. Não, Ai, ai, só inicialmente uma mera uma ouvinte, mera ouvinte, isso. porque eu preciso também estudar tudo isso, transitar, né, em Estamos estudando Heidegger, Foucault, juntas. né? Muito bom, gente. Um prazer sempre encontrar todos vocês, sempre ter uma desculpa para a gente conversar. No fundo é isso, né? E poder se escutar, que é uma coisa que é difícil. Um grande beijo, vai ficar gravado, então todo mundo pode reassistir. O do Zoom eu também vou agora editar, vou colocar lá no Morada Acadêmica. E aí agora então a gente vai conformando o grupo aí, vamos tentando montar esse grupo de uma maneira mais organizada. Um grande beijo, um ótimo sábado. Agora vamos tomar uma cerveja gelada, porque está calor em Jundiaí Obrigada, Fabi, e muito obrigada. precisamos. Obrigado pela sua presença, meu amor. Obrigado, gente. Obrigada, viu? Um beijão, bom fim de Beijo. semana. Você também. Beijo.